Olá, meu nome é Sérgio Muniz, eu sou responsável pela divisão de gestão de acesso e identidades dentro da Thales para a América Latina. E hoje a gente vai aproveitar esse IAM Tech Day, segunda edição. A gente, na verdade, que gostaria de agradecer muito a todos os organizadores e toda a audiência. É a segunda vez que a gente está participando, estivemos também na primeira edição. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a gestão de acesso, mitigando riscos de ataques a infraestruturas críticas para a sociedade. Vai ser uma continuidade do que a gente conversou na primeira edição, onde a gente falou um pouquinho do conceito da gestão de acesso, os desafios com as tecnologias, já com a adoção de nuvem e todo o acesso remoto. Então, convido a todos, podem, inclusive, nesse QR Code, vocês conseguem pegar o meu link para o LinkedIn, e lá, inclusive, a gente recentemente fez um post com o que foi a apresentação da primeira edição, estão todos convidados a assistir. Eu vou fazer um resumo muito rápido sobre a gestão de acesso, para dar uma base para o que a gente vai discutir hoje, mas, na verdade, na apresentação da primeira edição, a gente tem muito mais informação, por isso esse link, por isso eu convido vocês a verem a apresentação que a gente fez na primeira edição, porque hoje, após esse breve resumo do que a gente viu na vez anterior e do que é a gestão de acesso, a gente vai falar em como isso vem impactando infraestruturas críticas e como a gente consegue mitigar riscos através da utilização da gestão de acesso. Então, basicamente, retornando um pouco a um conceito que eu acho bastante válido sobre o que é a gestão de acesso, onde a gente atua como Thales, e até para evitar certas confusões que muitas vezes o próprio mercado acaba confundindo certos conceitos, misturando certos conceitos. Eu acho que esse slide aqui acaba sendo muito esclarecedor quando a gente pega um exemplo de qualquer funcionário, e eu vou me utilizar como exemplo, entrando numa companhia recém-contratado. Quer dizer, vamos supor que eu esteja entrando na Thales na semana que vem. Meus gestores vão avisar ao pessoal de IT, pessoal de segurança da informação, vão pedir para provisionar e criar as minhas identidades digitais. É um processo que a gente chama de provisionamento. Então, o meu e-mail, sergio.muniz@thalesgroup.com, diferentes tipos de usuários, como pode ser S. Muniz, Sérgio Muniz, enfim, tem diversos tipos de usuários que vão ser criados para diferentes aplicações ou diferentes sistemas. Nesse momento é que a área de tecnologia da informação vai criar, prévio à minha chegada, para que eu tenha depois toda essa gama de usuários digitais para acessar diferentes aplicações. E um passo seguinte, durante esse processo, a área de tecnologia da informação também vai dizer, junto com meus gestores, o que tipo de aplicação eu vou acessar, que tipo de aplicação eu não vou acessar. Então, por exemplo, eu vou ter acesso a um servidor de e-mail, vou ter acesso a um sistema de recursos humanos para acessar minhas informações do meu salário, de benefícios, férias. Vou acessar um CRM da empresa, mas eventualmente não vou acessar um RP da companhia, por exemplo. Esse é um processo que se chama autorização. E esses dois processos de criação das identidades e autorizar sim ou não um acesso a uma aplicação é o que o mercado chama de Identity Governance Administration, IGA. E ele pode ser feito tanto com ferramentas muito automatizadas, e a gente se integra a alguns dos players de mercado, que inclusive alguns deles palestrando no IAM Tech Day. São soluções para automatizar esse processo de provisionamento e autorização, extremamente relevantes, e a nossa solução se integra com essas soluções. Ou muitos clientes no mercado, muitas empresas ainda têm um processo um pouco mais manual, digamos assim, que não deixa de ser o diretório ativo. Normalmente isso é feito através do diretório ativo, com o qual a gente também se integra. Por quê? Porque nós estamos na camada de baixo dessa pirâmide. É no como. A gente vai receber a informação do diretório ativo ou de uma solução de IGA, se aquele usuário ele está
autorizado a acessar aquela aplicação, mas a gente, através das políticas que serão definidas pela própria área de segurança da informação dos nossos clientes, vai ajudar a definição do como aquele usuário vai acessar. Vai comprovar se ele diz quem ele realmente é, se não é alguma outra pessoa, um criminoso se passando por ele. E isso a gente faz através do nosso serviço na nuvem, que se chama, por isso essa menção e essa seta, SafeNet Trusted Access. Então, a gente trabalha nas políticas de acesso, nos diferentes tipos de multifatores de autenticação, diferentes tokens, a gente vai falar um pouquinho disso, e os dois combinados permitem um single sign-on inteligente, que a gente também vai explorar, inclusive sua importância para mitigar efetivamente alguns ataques, apesar de alguns ataques recentes a gente ter visto situações de insistência no roubo de token de alguns usuários. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também, principalmente para esse cenário de infraestruturas críticas. O que basicamente é esse contexto de políticas, multifator de autenticação e single sign-on? A gente começa com as políticas com uma análise por contexto. A gente pode definir ranges de IP, que os nossos clientes dizem que poderão acessar mediante certas regras, outros que talvez não poderão acessar, e cada qual com as suas regras, inclusive para detectar um proxy ou uma VPN de anonimização, nesse caso uma rede Tor. A gente vai ver mais à frente como é que se define políticas para sistema operacional, versão de sistema operacional e dispositivos, e além disso, pode-se definir a localização do usuário. Em que país, se houve uma troca de país, eu posso acessar hoje de manhã do Brasil e à tarde, eventualmente, posso acessar da Argentina. Se o meu perfil é um perfil de viagens, de um executivo que está, por exemplo, no meu caso, em diferentes países da América Latina, eu não consigo acessar no Brasil pela manhã e na Europa 2 horas depois. Isso é inconcebível, não tem condição de eu fazer essa troca de país dessa forma em apenas 2, 3 horas. Então, esse é o ponto que a gente permite que os nossos clientes possam fazer esse tipo de configuração e definir a melhor regra para os seus usuários. O que mais que a gente define nessa autenticação por contexto? O tipo de dispositivo que está sendo utilizado. Então, se ele está utilizando um computador ou um dispositivo móvel, qual a versão do sistema operacional, não só se é um sistema operacional Windows ou Mac, ou Android, iOS, mas a versão desse sistema operacional. Isso ajuda se, por exemplo, for um telefone corporativo que a empresa concedeu ao funcionário. Ela sabe que talvez seja só uma certa gama de telefones com determinadas versões de sistema operacional a partir de uma versão XYZ, e só essas poderão acessar, ou essas poderão acessar com uma facilidade adicional, uma interface, um acesso mais amigável, se já teve um acesso prévio. E, eventualmente, com um telefone pessoal, com um tablet, como um conceito de bring your own device, você também pode permitir o acesso, mas definir regras um pouco mais rígidas e um acesso, uma autenticação um pouco mais robusta, para que esse funcionário faça esse acesso, ou mesmo um terceiro, aos sistemas corporativos da companhia. Pode-se definir regras para dispositivos gerenciados e dispositivos não gerenciados, ou seja, ele já alguma vez fez o acesso através daquele dispositivo nos últimos X dias ou semanas, ou é a primeira vez que ele está acessando. Eu estou numa viagem internacional, fiz uma troca de aparelho e vou fazer pela primeira vez o acesso com o meu aparelho. Pode ser simplesmente um não absoluto, não deixo acessar, ou podem ser criadas regras para determinados perfis de usuários para que o acesso ocorra. E o dispositivo pode ser pessoal ou compartilhado. E aqui a gente começa a tocar num ponto importante para segmento de infraestruturas críticas no país. Quais são elas? Mercado de saúde, de uma forma geral, hospitais, laboratórios, prestando um serviço para a sociedade, qualquer área de prestação de serviço de atendimento a clientes, ou ambientes operacionais, ambientes que têm uma rede operacional, um ambiente que a gente chama de OT, vai além da rede de IT. E justamente é o coração de alguma atividade produtiva ou de uma infraestrutura crítica. Então, por que a gente está citando esse exemplo? Porque normalmente nesses ambientes
você tem uma máquina compartilhada por vários usuários. Na área de saúde, no hospital, você tem vários médicos acessando diversas máquinas no hospital. Então, você não pode associar a máquina ao usuário, como normalmente a gente faz em alguns conceitos de soft token. Tem que ser totalmente independente do dispositivo, e a gente vai ver exatamente como a gente faz isso. Ambiente operacional, de rede operacional, isso também acontece, porque tem um trabalho em turnos. Então, vários funcionários acessam um mesmo equipamento, uma mesma máquina. E quando a gente fala de laboratórios, exames, por exemplo, para o mercado de saúde também, ou qualquer ponto de varejo onde tem um atendimento ao cliente, você também tem um uso de máquinas compartilhadas. Várias pessoas utilizando aquela máquina específica, aquele equipamento. E qual é o que a gente tem visto nesses casos, desses segmentos recentemente? Acho que um dos mais escandalosos tenha sido o Colonial Pipeline nos Estados Unidos, mas a gente teve alguns ataques aqui no país nesses segmentos também. Nos Estados Unidos foi Colonial Pipeline. Então, basicamente, o que a gente tem visto é um ataque que ele passa muito além do roubo da informação, ou a venda, ou sequestro para receber um prêmio sobre aquele valor, mas a primeira ação não é o roubo, é gerar o caos, é paralisar uma operação. Então, se você tem um laboratório que deixa de entregar seus exames porque houve um ataque de ransomware, por exemplo, você impede que uma cirurgia de num hospital seja realizada, porque estão dependendo de um determinado exame. E assim sucessivamente em toda essa cadeia. Então, é isso que a gente vem chamando de infraestrutura crítica. E por que colocar uma atenção tão importante nesse caso? Porque exatamente esse exemplo da máquina compartilhada é muito comum nesses segmentos, área de energia também, áreas de redes operacionais paralisando toda uma operação, além do próprio mercado de saúde como tal. Você tem uma geração de caos e você tem essas máquinas compartilhadas que muitas vezes ela acaba não sendo endereçada com soluções normais de mercado para gestão de acesso. E aquele acesso através daquela máquina compartilhada, ele fica vulnerável. E se ele está vulnerável, ele permite uma porta de entrada para esses ataques. E é isso que a gente está buscando, e a gente vem atendendo muitos dos nossos clientes com essa demanda, e vem buscando conversar muito com os nossos clientes e potenciais clientes sobre uma forma de efetivamente ter uma gestão de acesso eficaz, com uma autenticação robusta e amigável para todos os acessos, como uma forma efetiva de mitigar todos esses ataques. E ela, além da definição das políticas para tornar a autenticação robusta, ela também pode ser amigável, porque dependendo do contexto, a gente consegue fazer uma autenticação, permitir que os nossos clientes façam uma autenticação muito mais amigável para o cliente, e é isso que a gente vai continuar vendo agora. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente, como Thales, vem de 30 anos no mundo de autenticação, a gente trabalha com tokens, diferentes formas de tokens, e o próprio cartão inteligente para uma PKI, por exemplo, para um certificado digital há mais de 30 anos, e a gente tem uma expertise e um know-how muito forte nos métodos de autenticação. Tanto é que a gente produz tokens físicos, alguns tokens físicos são entregues para os nossos clientes como parte de um serviço de gestão de acesso na nuvem que é contratado, e a gente consegue entregar diferentes formas de autenticação como parte desse serviço quando ele é contratado para os diferentes usuários. Então, aqui a gente vê uma gama enorme dos métodos de autenticação com os quais a gente trabalha, desde token físico, um OTP push num soft token, num mobile token. Aqui à direita, ao lado do nome SafeNet Trusted Access, a gente está vendo uma PKI. Se o cliente tiver uma infraestrutura de PKI, é uma solução que permite que os certificados digitais dessa PKI sejam utilizados como forma de autenticação, porque os usuários já estão familiarizados a utilizar esse recurso. Então, isso também pode ser endereçado, é uma forma extremamente robusta, mas não é o caso para a imensa maioria das empresas com quem a gente conversa. E ao lado a gente vê o Grid, que é o GridSure. No slide mais adiante eu vou mostrar alguns detalhes, que é exatamente um token que pode endereçar esses casos de máquina compartilhada que existem em diversos segmentos do mercado, mais uma vez, principalmente nesses segmentos de infraestrutura crítica para a sociedade.
É uma matriz de números, depois eu vou mostrar um pouquinho como funciona, e essa matriz de números não está associada ao dispositivo, está associada diretamente ao usuário. E, obviamente, a gente consegue atender através do Mobile Token, com um OTP push, o conceito de autenticação sem senha, passwordless, com o uso da biometria. Importante ressaltar que a gente já faz isso para acessar nossos serviços financeiros na maioria, ou em uma grande parte dos bancos digitais que a gente acessa no país atualmente. Então, eu consigo acessar, com alguns recursos, o meu serviço, a minha aplicação de serviço financeiro com a biometria, e depois, para a transação, existe um token que já foi previamente validado. Então, o uso do token com uma biometria permite o uso de uma autenticação sem senha, óbvio que com alguns conceitos, algumas informações adicionais que no serviço financeiro existem para permitir que esse acesso seja feito dessa forma, assim como a autenticação por contexto, que a gente estava discutindo nos slides anteriores, um pouco antes nessa apresentação, é o que dá uma certa informação adicional e robustez para que seja permitido um acesso sem senha. É algo que pode sim ser estimulado e baixa muito o custo de helpdesk para reset de senha, um uso de diversas senhas que acaba sendo sim uma vulnerabilidade enorme. Todos os grandes ataques que a gente teve, em sua maioria, um percentual muito alto, o ataque foi em função de um roubo de credencial, quase que normalmente usuário e senha. Raramente alguns casos com token, que começaram a acontecer recentemente, a gente vai entender o porquê e como evitar mais à frente, mas historicamente usuário e senha, roubo dessas credenciais é o que fomentou e acabou promovendo um ataque ou permitindo um ataque cibernético a muitas das companhias que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos. A combinação desses métodos de autenticação, inclusive aqui o GridSure, eu vou comentar com vocês que esse QR Code aqui, ele vai permitir que vocês consigam fazer o download na conta de um dos nossos colegas que está no meu time responsável por essa solução aqui no Brasil. Vai direto para a conta dele no LinkedIn, onde tem um Smart Link para baixar exatamente esse folder sobre o que é esse token GridSure. Esse é o caso que endereça de forma exemplar os conceitos de máquina compartilhada. Um exemplo bastante relevante, além dos que eu já dei previamente, dos segmentos de infraestrutura crítica, é um exemplo de call center. Call center é o exemplo clássico de máquina compartilhada, várias pessoas utilizam a mesma máquina em turnos, e normalmente se é um call center para o mercado financeiro, por exemplo, não permite a entrada de telefone para o uso de um mobile token. Se for um soft token na máquina, tem que estar associado ao dispositivo, e às vezes não permitem nem o uso de um token físico, que também é uma solução que a gente fabrica e pode entregar como parte do serviço contratado. Então, essa acaba sendo a melhor solução, e para todos os outros casos que eu enumerei previamente, que estão diretamente relacionados com infraestruturas críticas. Basicamente, no passo número 1, o usuário recebe essa matriz de números e ele vai definir qual é o padrão dele. Nesse caso, esse primeiro, segundo, terceiro e quarto, 3 primeiros em azul escuro e depois o quarto na matriz representada por um azul mais claro, é o padrão que aquele usuário definiu. Então, meu usuário, por exemplo, S. Muniz, eu vou definir que esse é o padrão que eu vou acessar. Então, para fazer isso, ele pega esses números que ele foi apresentado, você vai conseguir identificar que os números que estão mais sombreados agora, porque não foram os escolhidos no passo 3, na matriz inteira são os mesmos números apresentados no passo 1. Ele está ali escolhendo o padrão dele como? Digitando 5582, que são os números que estão naquelas posições que ele escolheu para ser o padrão dele naquela matriz. A partir do momento que foram definidas essas posições como passo 1, 2, 3, 4, que é a matriz, é o padrão que ele escolheu para fazer um acesso futuro numa máquina compartilhada, todas as vezes que ele entrar numa aplicação, não requer nenhuma implementação, instalação de nenhum agente, nada instalado no computador, simplesmente você vai acessar uma aplicação e na hora do acesso a essa aplicação, além do usuário, vai vir essa matriz de números, eventualmente a senha também ou não. E então o que vai acontecer é o passo 4. Chega uma matriz de números já com os números totalmente diferentes de quando eu defini o meu padrão. Cada vez esses números são trocados aleatoriamente.
e aí eu tenho que digitar os números que fazem referência ao padrão que eu defini. Nesse caso, como a gente está vendo no passo 4, 0182, e eu decido, eu teclo esses números e imediatamente eu consigo acessar vinculado ao meu usuário. Mais uma vez, não tem nenhum vínculo com a máquina e nenhum vínculo com qualquer outro usuário que usa essa mesma máquina. Para acessar, ele vai ter que entrar com o usuário dele e acessar com o padrão que ele definiu como token para ele como usuário. Esse é o valor desse tipo de solução para máquina compartilhada, que tem sido muito explorado pelos nossos clientes. Mais uma vez, muitos do segmento de infraestrutura crítica, onde existe essa demanda, para conseguir atender esses casos e não deixar esse tipo de máquina vulnerável, que é muito comum nesses setores. E aí, quando a gente, voltando aos 2 slides anteriores, faz a combinação desse token ou de qualquer outro token mostrado no slide anterior com as políticas de acesso sendo trabalhadas pelo contexto da autenticação, a gente consegue oferecer o conceito de single sign-on para os nossos clientes, um single sign-on inteligente, onde você permite um acesso amigável por um lado, mas você também volta a autenticar aquele usuário se for necessário, dependendo da criticidade da aplicação, dependendo de algumas regras. Por que isso é tão importante, antes de entrar um pouquinho nesse caso aqui clássico que a gente encontra muito no mercado? Alguns ataques recentes que a gente tem visto na mídia estão mencionando, apesar de reforçar o uso do multifator de autenticação, reforçar o uso de uma gestão de acesso eficaz, eles estão acontecendo com o roubo das credenciais, incluindo um token. Fazem uma insistência na solicitação de um OTP push até que o usuário libera. Muito bem, o usuário cometeu um erro, a gente precisa de um trabalho educativo, que também é recorrente, também é um trabalho contínuo em todas as empresas. Mas, por outro lado, se isso acontecer, o criminoso vai acessar, vai entrar, mas a partir do momento que ele começa a fazer movimentação lateral, com as regras que foram definidas, dependendo da criticidade de aplicação, ele vai tentando acessar cada vez mais aplicações com as quais ele tem um privilégio maior para fazer roubo de dados sensíveis, para identificar credenciais de outros usuários, inclusive, exatamente para ter acesso a outros tipos de aplicações, onde residem dados mais sensíveis. Toda essa movimentação lateral, e quem trabalha no meio sabe que às vezes um criminoso pode ficar até 1 ano dentro da sua rede fazendo movimentações, com uma solução combinando a autenticação por contexto com os diferentes tipos de autenticação e regras bem definidas com a nossa ajuda para a cada criticidade maior de aplicação, ou dependendo do perfil de usuário, do tempo que ele está logado, voltar a pedir o token mais robusto ou um token com biometria para aquele usuário em questão, esse tipo de ataque que tem acontecido com o roubo uma vez por insistência de um token, ele não vai acontecer. Porque, mais uma vez, ele vai ser solicitado a apresentar um token em diversas etapas, em diversos caminhos que ele vai tomar nessa movimentação lateral. Então, esse é um ponto muito importante para a gente separar o que é um single sign-on, que muitas companhias têm, estático, como eu chamo, um single sign-on simples. A partir do momento que eu entrei na rede, eu estou liberado e posso fazer diferentes movimentações e acessar diferentes aplicações que aquele usuário tem permitido acessar, sem que em nenhum momento eu seja novamente questionado sobre uma autenticação mais robusta. Com um single sign-on inteligente, que combina as políticas que a gente comentou, junto com os tipos de autenticação diferentes, e volta a questionar, volta a fazer esse challenge. Isso é o que efetivamente vai impedir que, mesmo com o roubo de um token num determinado momento, como em alguns ataques que a gente tem visto, o criminoso consiga o sucesso com esse ataque. E aqui, basicamente, a gente vê diversos acessos com muitas regras isoladas. Aqui a gente vê um usuário em cima, um usuário regular, e embaixo um usuário com algum privilégio, fazendo administração de firewall, administração de base de dados, iniciativas digitais numa nuvem como Azure ou AWS. E alguns com senha, alguns com token, outros com token e senha, diferentes tipos de tokens para diferentes aplicações. Tudo isso gera
toda uma vulnerabilidade em termos de auditoria, facilita a vida do atacante e é muito complexo para o gerenciamento de quem está na área de segurança da informação. O que as boas práticas pedem? Um orquestrador, alguma solução que possa centralizar todos esses acessos com uma única ferramenta, que é o que a gente consegue prover com SafeNet Trusted Access. É uma solução na nuvem onde vai concentrar, inclusive para o usuário com privilégio que tenha que acessar uma solução PAN de mercado, um cofre de senha, que vai estar integrado à nossa solução, assim como a gente se integra às soluções de IGA. E o que tiver na nuvem vai estar diretamente integrado na nuvem. O que for acesso interno pode passar pela VPN ou diretamente a um portal web. Todos esses acessos vão estar efetivamente orquestrados por uma única solução em termos de auditoria e você mitiga muitos ataques. Tudo isso a gente faz em função de integrações. Não seria possível se a gente não tivesse integrações com várias soluções de mercado e várias soluções na nuvem para permitir o single sign-on, nas soluções que funcionam com SAML 2.0. E aqui a gente chega um pouquinho para o que a gente tem visto no mercado em função do ataque de Colonial Pipeline, aqui à direita, o Executive Order do governo Biden sobre o uso de multifator de autenticação e criptografia, que também é outra solução da Thales. A gente é o único fornecedor que consegue entregar essas duas soluções como vendor, gestão de acesso e criptografia, como mandatório depois do ataque a Colonial. Algumas previsões de um executivo da Siemens Energy bastante preocupado com esse tipo de infraestrutura crítica. A gente vê que a própria ONS incluiu o multifator de autenticação numa das rotinas operacionais. Isso está vigente desde o ano passado e a gente atende algumas empresas do mercado de energia. E a própria Patrícia Peck, bastante referência em privacidade de dados, justamente evitando o roubo de dados sensíveis, vem comentando bastante sobre a prática do controle de identidades, as mudanças de credenciais de acesso, fomentando o uso do multifator de autenticação. Então, a gente tem diversas questões que, na LGPD, a gente consegue contribuir muitíssimo, como a gestão de acesso, mitigando o ataque de uma forma muito rápida, principalmente porque é a solução na nuvem que traz novas vulnerabilidades. Tudo isso a gente consegue endereçar e a gente acredita que é uma ferramenta bastante estratégica e importante para esses setores que atendem a sociedade. Uma outra tendência, eu falei que a Thales tem duas soluções, Access Management e criptografia, na área de segurança cibernética que a gente consegue prover para o mercado. São duas soluções extremamente estratégicas e a gente tem visto o Gartner comentando de uma consolidação das soluções de segurança, principalmente em relação ao vendor. Isso dá uma vantagem bastante interessante para os nossos clientes. Então, basicamente, o que a gente consegue fazer com a nossa solução é ajudar os nossos clientes a uma prevenção de vazamentos, facilitar essa jornada de migração para a nuvem com segurança e simplificar essa adequação às medidas regulatórias, auditorias e principalmente a experiência do usuário, que o single sign-on inteligente vai permitir que ela seja uma experiência bastante amigável quando tenha que ser, mas vai voltar a questionar, fazer um desafio, pedir uma autenticação mais robusta quando houver uma criticidade adicional ou um perfil do usuário ou um determinado tempo acessando, e isso é o que faz mitigar os ataques fortemente, mais uma vez, principalmente para alguns setores com quais a gente tem trabalhado, onde o foco é paralisar uma atividade, geração de caos, e onde existe uma demanda muito forte de máquinas compartilhadas que não vêm sendo endereçadas com soluções de mercado e que a gente tem conseguido ajudar de forma muito efetiva. Basicamente, isso é o que eu queria apresentar a vocês. Volto mais uma vez a apresentar o QR Code com um link direto para o meu perfil no LinkedIn. Vocês podem acessar e fazer perguntas e me acessar diretamente através desses dados que estão aqui. E volto a agradecer a toda a audiência e também a toda a organização do IAM Tech Day. Muitíssimo obrigado e tenham um excelente evento.